o Moodle, eu usava o Meet, mas eu acho que vocês não têm muita familiaridade aí com as ferramentas do G Suite. Na verdade, a gente já usou todas. Já usou? Já o Meet, o Teams. Então Só o ótimo. Vamos Moodle que a gente precisar. praticamente não utiliza, é o Moodle. Uhum. Mas esses outros a gente usa. Então vamos lá. Tá aparecendo novamente o slide para você aí? Sim. Pronto. Então, olha. Perdi. O que nós temos é o seguinte. O nosso curso vai ser de Matemática 2, vai ser um curso nesse primeiro módulo, né? Nesse primeiro momento aí. Vai ser um curso de geometria plana, mas assim, eu separei um tópico especial para a gente trabalhar um pouquinho sobre análise de gráficos estatísticos. Por que eu fiz essa separação com esses dois tópicos? Primeiro, geometria plana é o tópico que nós iríamos trabalhar a princípio. E segundo, a parte de construção de gráficos estatísticos, né? Eu sugeri colocar esse tópico porque vocês têm um período aí comunidade, um tempo comunidade, onde vocês vão fazer aí um trabalho, né? Nesse período que vocês vão estar fora do instituto, mas realizando atividades na comunidade de vocês. Então, nesse período, eu vou querer que vocês façam um trabalhinho estatístico e amanhã a professora Adriele vai explicar para vocês os detalhes aí do nosso projeto interdisciplinar. Não sei se você já ouviu falar no projeto interdisciplinar. Já fez alguma vez? Sim, é o famoso tempo comunidade? É o tempo comunidade. Então, amanhã a professora Adriele acho que é uma com vocês, né? E aí ela vai discutir aí o projeto que a gente criou. A gente finalizou ele hoje, e ela vai discutir com vocês, né, os detalhes, o que é que vocês têm que fazer, e eu vou me disponibilizar a dar um suporte se vocês precisarem na hora de construir os gráficos. Então, eu vou pedir que vocês coletem os dados brutos, tragam para mim, e a gente vai construir aí junto esses gráficos se vocês tiverem dificuldades. Tá bem? Sim. Então, não precisa se assustar. Então, olha, primeiramente que eu coloquei aqui uma frase, né, para motivar o nosso estudo, é o seguinte: é necessário respeitar o tempo de aprendizagem do outro. Se você não tem nada positivo para agregar, é sempre melhor se manter em silêncio, porque os tempos de aprendizagem de cada indivíduo, eles são distintos, eles são diferentes. Cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu tempo de aprender. Então, a gente precisa saber respeitar o tempo de aprender do outro, né? Para que assim a gente consiga fazer um trabalho, né, se valorizando também aí os diferentes tempos de aprendizagem. Tá bem? Então, a escola, o ambiente escolar, ele deve zelar por essa questão, né? Porque se os indivíduos têm tempos diferentes, então nada mais justo de que oferecer uma educação que respeite esses tempos diferentes de aprendizagem. Tá certo? E aí, com relação aos nossos horários, no módulo 3, o nosso horário está separado da seguinte forma. Eu vou colocar aqui só os nossos dias de aula e os horários que a gente vai se encontrar. Na semana 1, a gente vai se encontrar aí uma única vez, que é hoje, né? Nós temos essas duas aulas aí. Na semana 1, nossa aula vai ser hoje. Na verdade, acho que a organização foi feita de tal modo que... Não. Aí, na semana 2, semana 1 somente hoje. Semana 1... Professor? Oi. Elisângela mandou o zap e disse que não está conseguindo entrar na sala. O que aconteceu? Se o senhor quiser mudar para o Meet, para ver se ela tem acesso. O problema é que já está gravando aqui. Ah, sim. Boa noite. Não estou conseguindo realizar na sala de nossa. Quando coloco daí, eu não sei mais o que fazer. Será que ela nunca tentou entrar antes? Será que ela nunca entrou antes na sala? Já. A maioria das nossas aulas sempre foram pelo Teams. Como é o nome dela? Elisângela. Pior que eu não sei nem o que pode estar acontecendo, porque eu não tenho familiaridade com o Teams. Alguém falou alguma coisa? Chegou alguém? Foi? Não, só para Elisângela mesmo, né?
Quem foi que entrou? Gente, aqui não aparecem os nomes. Estranho. Porque no Google aparecem os nomezinhos lá. Quem entrou, hein? Nayara, né? É Nayara? Sim, professor. Quem foi que entrou, você sabe? Perguntei a pessoas que não... Quem entrou foi Lincoln. Foi Lincoln? Isso. Seja bem-vindo, Lincoln. Boa noite. Pode ficar à vontade, tá? Para abrir o microfone aí e interagir com a gente. Gente, vocês não têm ideia do que pode estar acontecendo com esse problema de dificuldade aí de acesso de Elisângela? O que pode estar gerando esse problema aí? O meu eu pedi o senha também, eu coloquei e entrei. Por que pediu senha? Será que foi alguma configuração? Elisângela foi? Elisângela entrou. E-mail. Graças a Deus. Deu certo, né, Elisângela? É que às vezes dá esse probleminha com o e-mail acadêmico mesmo. Ah, pronto. Então, pessoal, Elisângela, você me escuta? Sim, professor, boa noite. Graças a Deus. Já tentei várias vezes dando erro, eu não sei o que foi. Boa noite, Elisângela. Seja bem-vinda. Eu estava aqui conversando com Nayara, mas eu achei que vocês nem iriam aparecer, né? Então eu resolvi começar, né? Então, o que eu estou fazendo nesse momento é explicando aqui como que é a dinâmica das nossas atividades, quais são os nossos horários, o que a gente vai estudar durante o módulo, né? Então, até agora, eu comentei com Nayara, perdão. Comentei com Nayara a questão da organização aí. Estava comentando a questão dos nossos horários, comentei também os tópicos que a gente vai trabalhar e uma atividade que vocês geralmente fazem nesse tempo comunidade aí, né? Que é uma atividade que está lá organizada no nosso projeto interdisciplinar. Então, não diferente dos módulos anteriores, esse módulo vocês têm também essa atividade, e essa atividade vai ser repassada para vocês amanhã na aula da professora Adriele, tá? Então, ela ficou aí com a responsabilidade de passar para vocês essa atividade, certo? Um detalhe é que, na nossa proposta, vai aparecer uma construção de gráficos, né, dos dados que vocês irão construir, dos dados que vocês irão coletar. Então, se vocês tiverem dificuldade, que eu acredito que vocês nunca tiveram esse contato com essa elaboração gráfica, eu vou reservar um tempinho para eu orientar vocês nesse sentido, para a gente construir esses gráficos, e aí vocês vão montar, na verdade, que a proposta da atividade, já entrando aí nessa discussão, de forma bem rápida e bem breve, né? Vocês vão construir um vídeo aí com as informações, com as orientações que a gente vai colocar lá. Aí um desses conteúdos que haverá no vídeo será essa representação gráfica dos dados que a gente vai estar abordando, tá? Mas essa parte eu posso ajudar vocês. Então, basta que vocês me tragam os dados brutos que eu vou pedir, que vocês vão coletar, né? E aí eu posso estar fazendo aí com vocês essa parte de representação gráfica, tá bem? Tudo bem? Então vamos lá, vou dar continuidade lá de onde eu estava. Então é o seguinte, olha. Só voltando aqui. Então eu coloquei aqui o tópico básico que a gente vai trabalhar é geometria plana, com exceção aí desse subtópico, né, que não é de geometria, mas seria de uma parte estatística, que vocês vão trabalhar lá no projeto interdisciplinar, que é a parte de representação gráfica aí, né? Quando a gente coleta dados. Então, um dos passos é representar esses dados. Isso vai ser feito lá. Tá certo? Uma frasezinha de motivação, e eu estava falando um pouco sobre os nossos horários aí, né? Como está organizado os nossos horários de aula. Nessa semana 1, só voltando aqui, todos visualizam a tela? Sim, professor. Nessa semana 1, na semana 01, as nossas aulas estão organizadas para segunda-feira, das 19 às 21 horas. 21. Ah, não, na verdade era 19h20, estava certinho. 19h20 às 21h20. Certo, 21 às 21h20.
Na semana 2, se vocês não tiverem esse horário, vocês anotam aí. Na semana 2, nós temos 2 dias de encontro. Tá? Na segunda, novamente. E na quarta. E aí, agora a diferença é que começa às 19h20 e vai até às 21h. Aqui é a mesma coisa, 19h20 às 21h. Tá certo? A mesma coisa para a semana 3. Então, semana 2 e semana 3 tem a mesma aí organização em questão de horário. Nossa semana 3 seria a última semana, né? Então, a semana 2 está organizado desta forma. Semana 3 também está organizado dessa forma, tá bem? Posso passar aí? Acho que vocês já têm esses horários aí, né? A gente tem os horários, a Proneila mandou no grupo. Pronto. Com relação à metodologia de ensino da nossa disciplina. Então, a nossa disciplina está dividida em momentos síncronos e momentos assíncronos, né? Como a gente está trabalhando remotamente, então esse nosso ensino remoto está separado nesses 2 momentos. Claro que tem aí o período, como o tempo comunidade, onde vocês vão realizar essas atividades da comunidade de vocês, sem ser necessário, né, ir até o campus do período presencial, ou, neste caso de trabalho remoto, vocês não terão encontros comigo, mas vocês terão algumas incumbências, algumas atividades a serem realizadas nesse período, tá? Então, nos momentos síncronos vocês sabem que são momentos como esse, né? O que nós teremos? Nós teremos aulas virtuais por meio de plataforma, nesse caso pelo Teams ou pelo Meet, uso de mesa digitalizadora para maior dinamização, nesse caso essa mesa que eu estou usando para fazer essas anotações aqui, tá? Isso aqui eu uso uma mesa para fazer aparecer essas observações, essas anotações aí na tela para vocês. Slide e materiais complementares, caso sejam necessários. Nos momentos assíncronos, vocês vão ter postagem de listas de exercício, inclusive, não sei se vocês já olharam no Moodle, mas já tem uma lista de exercício lá, já tem também alguns videozinhos de apoio com o material que a gente vai abordar. Postei também o conteúdo que a gente vai abordar durante esta semana, né, que é primeira parte de geometria plana até a parte de ângulos. Inclusive, eu coloquei lá o material. Isso é tudo que eu quero que vocês estudem essa semana, tá? E outros materiais que forem necessários aí, incluindo também essas aulas gravadas, né, que eu vou estar disponibilizando para vocês. Certo? Então, a organização da nossa disciplina vai ser basicamente desta forma aí. Dos nossos momentos vai ser feita desta forma. Então, o que a gente vai estudar no módulo 4, perdão, 4. No módulo 4, nós estudaremos geometria plana, que é basicamente os tópicos que nós vamos abordar durante essas 3 semanas. E aqui eu coloquei representação de dados estatísticos. Essa representação vocês vão fazer no tempo comunidade, então vai ser essencial lá para vocês. Eu posso até colocar um videozinho de apoio, que é para vocês se basearem lá na hora de vocês estarem fazendo essa representação, tá? Vocês vão coletar os dados e depois vocês vão escolher uma forma de representar esses dados. Porque quando a gente coloca os dados representados graficamente, as conclusões para quem está recebendo aquela informação, né, ou seja, para o leitor, elas são muito mais conclusivas. Então, a gente facilita para o leitor a interpretação daqueles dados. Entregar os dados brutos pode ser um trabalho muito árduo e inconclusivo em muitos casos, tá? Ou, na verdade, pode induzir a uma análise incorreta dos dados que estão sendo representados. Então, a gente vai colocar graficamente, porque a informação fica representada de uma forma muito mais clara, né, muito mais acessível para quem está tendo aí, para quem está lendo esse material que foi construído, tá certo? Aí, a avaliação da aprendizagem, eu coloquei atividade de fixação. Atividade de fixação são as listas de exercício. Então, todas as atividades que eu passar para vocês, elas são avaliativas. E a soma de todas elas juntas, vale 6 pontos, certo? O projeto interdisciplinar tem peso 3 pontos. Então, aí, você já tem 6, 3, 9. E o ponto que falta seria a participação, assiduidade. Então, entregou todas as listas em dias, participe, você já tem o seu ponto garantido.
Tá bem? Então, o conjunto dessas três avaliações aqui será a média de vocês, né? Totaliza aí, ó, somam 10 pontos. Uma observação é que a entrega de atividades fora do prazo implica o desconto de um percentual da nota referente ao atraso, né? Então, quanto mais tempo se demora, né, para entregar uma atividade, então maior será a nota que será descontada aí na sua atividade. Então, evitem entregar atividades fora do prazo, tá? Para evitar esse tipo de situação, a gente está perdendo pontos sem necessidade. Aí eu coloquei só uma observaçãozinha, que nota é consequência da dedicação e importância que se dá aos estudos. Então, se você dá muita importância ao seu estudo, consequentemente, você vai ter boas notas. Tá bem? Então, o aluno exemplar é aquele que é capaz de se reinventar diante das adversidades, ou seja, das situações, né, que fazem com que ele queira desistir. Mesmo diante dessas situações, ele é capaz de se reinventar. Então, é o que a gente chama de ser resiliente. Você se levanta mesmo diante de tempestades, né? Que mesmo com suas limitações é capaz de se destacar pela sua perseverança e dedicação. Então não se limite, gente. Sempre que vocês acharem que está difícil, acho que não vai ser possível, tenta mais uma vez. O importante aqui é perseverar, é se dedicar, que as coisas elas darão certo. Tá? Quando a gente se dedica, quando a gente dá importância ao que a gente está fazendo, ao que a gente está estudando, as coisas tendem a um determinado momento se encaminharem. No primeiro momento parece assim que é muito complexo, que não vai dar certo. Mas com um pouquinho de perseverança e dedicação a gente chega lá. Tá certo? Estou falando muito rápido. Gente, estão me ouvindo? Não, professor, tá legal. Vamos lá. E aí a gente começa com a nossa disciplina. Alguma dúvida, gente, em relação à avaliação ou à questão de organização da disciplina? Vocês têm alguma dúvida? A gente pode começar a nossa disciplina. Pode. Podemos iniciar? E começar. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai estudar a partir de agora é a geometria plana, certo? E aí, quando a gente fala de geometria plana, a gente pensa logo em quem foi que criou praticamente todo o alicerce que a gente tem em geometria plana. E quem construiu esse alicerce, né, tudo que dá, que fundamenta as construções posteriores, foi Euclides de Alexandria, que ele é considerado o pai da geometria. Ele construiu uma série de trabalhos que foram fundamentais para a criação de todo o conhecimento geométrico que a gente tem aí ao longo dos anos. Certo? Então, foi esse matemático aí que aparece para vocês. Certo? E como foi que surgiu a geometria? Né? O que significa a palavra geometria? Né? Quando a gente analisa morfologicamente, né, a palavra, quebrando ela e entendendo o que significa cada uma das partes. Então, olha, geo significa terra, metria significa medida. Então, nesse caso, seria a medida da terra. A gente entende a geometria como sendo um ramo da matemática que se preocupa com questões de forma, de tamanho, de posição relativa de figuras e com as propriedades dos espaços. Então, inicialmente, a geometria ela surgiu a partir da necessidade do homem de realizar medidas de contagem, né, da terra mesmo. Ele precisava plantar, precisava medir aquelas regiões que seriam plantadas, né? Então ele precisava medir aquelas porções de terra. Então dali surgia o que a gente chama hoje de geometria. Por isso o nome geometria, né? Medida da terra, certo? Então o que fica para a gente aqui agora é que quando a gente fala de geometria é aquela parte da matemática que está preocupada com forma, com tamanho, né? Das figuras que nos cercam. Na verdade, quando eu falo de geometria plana, não seriam as figuras que nos cercam, porque a gente vive num espaço de 3 dimensões. Então, neste caso, seria estudar a forma, o tamanho de figuras que podem ser colocadas, por exemplo, num plano. Quando eu desenho, por exemplo, um quadrado em uma folha. A geometria plana me permite estudar propriedades, características daquela figura que está sendo representada ali, naquele ambiente ali de 2 dimensões. Tá? Mas, posteriormente, a gente vai entrar nos detalhes aí da nossa disciplina, né? Que é esse fato de a gente estudar objetos que estão em 2 dimensões, que só tem 2 dimensões. Aí um pouquinho de aspectos históricos é justamente quando a gente está falando aí do surgimento da geometria. Ele surge a partir da necessidade do homem de realizar medições. Por exemplo, tem-se uma história que o rio Nilo, por exemplo, ele enchia, né? Os agricultores, né, os egípcios, eles plantavam à beira do rio Nilo. Então, toda vez que tinha do rio, as demarcações que eles faziam com cordas para medir as suas propriedades, elas eram desfeitas. Então, esses povos precisavam registrar, né, com desenhos,
com todos os seus rabiscos lá, o formato daquela região que eles tinham, né, representar de alguma forma o formato da região que eles tinham, para que quando o rio baixasse novamente, eles pudessem refazer as suas demarcações e cada um pudesse aí ter novamente o seu espaço, né, e ninguém ficasse prejudicado. Então, a partir desses registros, também de registros que foram feitos lá nas construções das pirâmides, ou de alguns registros realizados pelos gregos, se construiu, se apareceu as primeiras ideias de geometria, né? Então, o que motivou mesmo o início da geometria foi basicamente essas anotações aí que foram feitas tanto pelos egípcios quanto pelos gregos, né? Então, de certa forma, eles foram aí os elementos essenciais para que Euclides ele viesse aí a desenvolver os primeiros estudos em geometria, né? Que é o que fundamentou tudo que a gente tem hoje em dia na nossa geometria plana. E aí, por que a gente estuda geometria? A gente estuda geometria porque a geometria é a parte da matemática que estuda aqueles objetos, a característica daqueles objetos que está no nosso dia a dia, que nos cerca cotidianamente. Então, querendo ou não, em praticamente todos os contextos que a gente vive diariamente, a gente se depara com figuras que são figuras geométricas. Por exemplo, aqui, ó, nesta primeira imagem aqui, nós temos aqui a construção civil, e a construção civil, ela é formada, né, a sua construção, ela é formada com base em figuras geométricas, ó, quadrados, retângulos, né, retas, que podem ser pensadas assim como sendo linhas, retângulos aqui, olha. Então, são figuras que estão presentes em todas as situações do nosso cotidiano, independente da área que você imaginar. Até quando a gente imagina aqui um bloco aqui, olha. A face desse bloco aqui é um retângulozinho, né? Um quadro, ele tem um formato de um retângulo, né? Aqui um pneu tem um formato aqui, essa parte aqui tem um formato circular, tá certo? Então, praticamente todas essas imagens aí, elas nos remetem a figuras geométricas. Então, para a gente entender esses objetos, né, entender características desses objetos, a gente precisa entender as características dessas formas que estão presentes nesses objetos, né? Eu preciso entender quais são as características de um retângulo, o que é um retângulo, né? O que é necessário para a gente concluir que uma figura geométrica é um triângulo. E se a gente conhece as figuras geométricas, a gente consegue fazer um estudo mais profundo desses objetos que nos cercam, tirar conclusões, né, com base nesses nossos estudos. Então, é por isso que a gente precisa, é por isso que é importante a gente estudar geometria, né, porque ela descreve, ela caracteriza objetos que estão no nosso dia a dia, em todas as situações praticamente, né? Inclusive na natureza. A gente percebe as formas geométricas na natureza, sem a construção do homem, certo? Então, praticamente em todos os contextos, a gente tem aí essa aplicação, essa aparição dessas nossas formas, que a gente chama de formas geométricas. E aí a gente começa a estudar os 3 elementos básicos que são o alicerce de tudo que a gente constrói em geometria, né? Que é os conceitos de ponto, reta e plano. Então, tudo que a gente constrói é baseado nesses 3 elementos. Então, nós vamos entendê-los aí, né? Claro, esses 3 elementos a gente vai entender que eles são conceitos primitivos. Conceitos primitivos no seguinte sentido, de que eles não têm uma definição formal, tá? Euclides não chegou lá e definiu que ponto é isso, reta é esse, plano é isso. Ele entendeu o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, sem precisar necessariamente definir isso aí formalmente. Às vezes a gente precisa fazer isso para a gente ter um ponto inicial, um ponto de partida. Então, isso é o que dava alicerce para se construir tudo que veio posteriormente, tá? Mas para a gente entender ponto, reta e plano, mesmo sem definição, a gente vai entender intuitivamente, geometricamente, o que é isso. Por que a gente faz isso? Para a gente entender mais ou menos como é que um ponto ele vai aparecer para a gente na geometria, como é que eu vou identificar uma reta na geometria. Quando eu falar para vocês uma reta, a gente sabe intuitivamente como representar essa reta, mesmo sem ter uma definição formal para ela, analogamente para o plano. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, olha, algumas definições interessantes que constavam, toda essa geometria que Euclides estudou lá, né, que foram os primeiros estudos de geometria, ele compilou, juntou tudo em uma obra. Essa obra era o que ele chamava de elementos. Elementos era a obra de Euclides, que juntava os resultados de geometria que se tinha naquela época. Então, algumas das definições que ele colocou lá nesse livro dele eram as seguintes: era o conceito, era ponto, né, que é o que a gente imagina como uma coisa que não tem partes ou que não tem grandeza alguma, né? Linha,
né, que é o que a gente vai chamar de reta, é o que tem comprimento sem largura, é uma única linha esticada, certo? As extremidades de uma linha, elas são pontos. Toda vez que você considera uma linha, olha as pontinhas lá, ó, a gente imagina que naquelas pontinhas ali nós temos pontos que estão delimitando o ponto inicial e o ponto final daquela linha, se for o caso, né? Existem linhas que não têm ponto inicial e final, que são linhas que são ilimitadas, né? Ilimitadas em ambos os sentidos. A linha reta é aquela que está posta igualmente entre as suas extremidades. Você desenha dois pontinhos, duas extremidades aqui, ó, e traça uma linha sem fazer curva. Então, ela está posta igualmente. Não teria uma coisa desse formato aqui, ó. Isso aqui seria um exemplo de uma linha que não é reta, tá? Ela tem que estar posta igualmente, né, retilineamente entre suas extremidades. Mas a gente vai entender esse conceito de ponto, reta e plano separadamente e com alguns desenhos para facilitar para a gente aí os nossos estudos posteriores, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender intuitivamente o que é o ponto. Então, olha, não é definição que eu estou falando aqui, tá? Não é definição, mas é aqui uma noção para a gente conseguir trabalhar com esse ente geométrico, com esse ser geométrico. Então, o ponto, ele não tem dimensão, tá? Então, quando eu falo que uma coisa não tem dimensão, na verdade, ela não pode nem ser vista. Então, seria um crepúsculo aí sem dimensão. Então, imagina um crepúsculo, né, uma coisa infinitamente pequena, a gente não pode enxergar. Mas a gente chega lá no ponto, imagina que é uma coisa infinitamente pequena e dá um zoom. Quando a gente dá um zoom, a gente pode entender o ponto como sendo isso aqui, ó, quando você pega o lápis e faz um pontinho no caderno, na folha. Você toca o lápis na folha e você faz aqui uma marquinha assim. Isso é que a gente vai entender como sendo ponto para a gente. A gente dá engordadinha nesse ponto, né? A gente dá engordadinha nesse desenho para a gente visualizar melhor. Então, ele pode ser, por exemplo, um toque da caneta no papel, né? Ou do lápis no papel, e a gente vai representar esse ponto, né, esse objeto geométrico, com letras maiúsculas do alfabeto. Por exemplo, ponto A, ponto B, ponto P, ponto M. E aqui eu estou representando o ponto A. Claro que não preciso representar, desenhar um ponto assim, né? Coloco só uma bolinha, e aqui eu vou estar denotando o ponto A. Então, intuitivamente para a gente, né? A gente pode pensar no ponto como sendo aí esse crepúsculozinho aí, né? A gente dá um zoom nele para que a gente enxergue e a gente possa fazer as nossas construções. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Nayara, Elisângela, Lincoln, tá tudo claro para vocês aí? Pode falar, professor. Então vamos lá. Isso. Então, olha, o ponto ele é a base da geometria, né? Pois é a partir de conjunto deles que nós formamos as figuras geométricas. Então, um conjunto de pontos é que vai compor, que vai formar as nossas figuras geométricas que nós vamos estudar posteriormente. Então, por que é que o ponto ele é a base da geometria? Porque toda figura que a gente imaginar posteriormente ela é formada por pontos, pela união de pontos, pela reunião de pontos. Eu vou agrupar pontos e vou formando figuras. Por isso que ele é a base. É a partir dele que a gente constrói todos os outros seres geométricos que vão aparecendo. Tá bem? Então, entendendo bem o que é um ponto e sua representação, nós vamos agora para o conceito de reta. Então, a reta pode ser compreendida como uma linha ilimitada, infinita. Quando eu falo ilimitada, é porque ela não tem ponto inicial nessa ponta, nem nessa ponta. A gente sempre imagina que aqui é infinita, a gente pode estar sempre prolongando aqui, ó. Ela é sempre infinita em ambos os sentidos. Então, para a gente, reta é uma linha ilimitada e infinita. Infinita no seguinte sentido, ó. Não é um conjunto, né, uma linha que tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. É uma linha que tem ponto em qualquer posição que vocês imaginarem. Aqui, aqui no meio, aqui, aqui. Em qualquer lugar tem ponto. Ou seja, ela é infinita. Contém infinitos pontos. Tá certo? Então, ela é constituída, ela é formada de infinitos pontos. Então, nesse sentido, a reta não tem origem nem tem extremidade, ou seja, ela não tem um ponto inicial nem tem um ponto final, ela é infinita em ambos os sentidos aqui, ó. Então, para representar uma reta, posso colocar assim, se vocês se sentirem melhor, vocês colocam reticências aqui, colocam reticências aqui. Eu não aconselho que se faça isso, porque quando a gente fala uma reta, a gente imagina que ela é ilimitada, então, só coloca uma linha e um R aqui, ó. Quando vocês quiserem representar uma linha que é limitada, vocês fazem assim, ó, pinta uma bolinha aqui, pinta o ponto inicial, pinta o ponto final e faz uma linha ligando aí, ó, esses dois pontos. Aqui não é uma reta. Aqui é uma linha que tem um ponto inicial e um ponto final. Essas bolinhas maiores estão indicando isso. Tudo bem? Tranquilo aí, gente? Então, olha,
A reta ela é representada por letras minúsculas do alfabeto latino, que é o nosso alfabeto, tá bem? Então, pode representar essa reta aqui, ó, por R, por S, por P, por Q. Nunca por R grandão, porque R grandão seria o quê? Um ponto que mora nessa reta. Então, eu posso dizer que R é um ponto que mora nessa reta. Porque a reta ela é uma figura geométrica. Se ela é uma figura geométrica, ela é formada de pontos. A gente sabe que a reta é o quê? É a união de todos esses pontinhos aqui. Quando eu faço junto todos eles, ó, claro que sempre tem um aqui no meio, um aqui no meio. Quando eu junto todos eles, vai formar a nossa figura aí, que é o que a gente está chamando de reta. Tá bem? Então, letra maiúscula representa ponto. Letra minúscula do nosso alfabeto latino representa aí a nossa reta. E o plano a gente pode entender como uma reunião de linhas. Imagina que você pega várias linhas, aqui, ó. Você pega várias linhas com a mesma direção aqui, ó, e vai juntando todas elas. Aqui sempre tem uma linha aqui no meio, ó, vai pegar várias linhas e vai juntando elas. Quando a gente faz isso, ó, primeiro, a linha é infinita, então a gente pode sempre aumentar aqui para cima, ó. Ela é infinita, tanto para cima quanto para baixo. Então, olha, a gente vai fazendo essa união aqui, ó. Quando a gente faz a união de todas essas linhas aqui, é o que a gente chama de plano, né? O plano é uma superfície que não faz curva, tá bem? Ele não faz curva, assim, ó. O plano é bidimensional. O que significa dizer bidimensional? Que ele tem duas dimensões. Quais são elas? Uma dimensão que a gente chama de largura e uma dimensão que a gente chama aqui ó, de comprimento. Porque na reta que a gente tinha anteriormente, a gente não podia, por exemplo, desenhar um quadrado aqui dentro da reta. Tem como desenhar um quadrado aqui? Não, porque para desenhar um quadrado eu preciso de um comprimento e de uma largura. Então, eu consigo colocar a largura aqui na reta e a outra parte ficaria fora da reta. Agora, eu construí um objeto geométrico, né, um ente geométrico, onde eu posso colocar um quadrado aqui dentro. Então, posso, porque eu tenho um comprimento e tenho largura. Então, qualquer figura de duas dimensões, né, que tem comprimento e largura, pode ser representada. Por exemplo, a gente já viu posteriormente um triângulo, que também só tem duas dimensões, um círculozinho. A gente pode colocar tudo isso dentro do plano. A gente não podia representar aqui, ó. A gente não podia representar aqui na reta, né? Ficaria sempre uma parte fora aí. Então, a gente precisou criar o quê? Uma outra dimensão e formar o que a gente chama de plano. Aí a gente pode imaginar o plano como sendo uma folha de papel. Pega uma folha de ofício, claro que você imagina aquela folha sem aquela limitação, né? Porque a folha tem limites, né? Tanto de um lado, como à esquerda como à direita, tanto acima como abaixo. Você imagina lá naquela folha você consegue desenhar quadrados, retângulos, círculos, triângulos, enfim, tudo que tem duas dimensões. Então, o plano para a gente seria uma coisa que é similar àquela folha lá, né? Ou se vocês imaginarem uma mesa, vocês imaginam a mesa ali, é uma superfície plana, né? Só tem duas dimensões. Tá bem? Aí, por exemplo, no plano vocês não conseguem desenhar, por exemplo, uma bola. Por quê? Porque uma bola, ela tem comprimento, largura, mas tem também, ó, a altura aqui, ó. Ela tem uma altura. Então, vocês não conseguem. Ó, uma parte fica totalmente fora do plano. Né? Um círculo eu consigo desenhar aqui, ó, no plano. Mas uma bola, né, uma esfera, que a gente chama de esfera posteriormente, a gente não consegue, porque isso aqui é um objeto de 3 dimensões. Então, esse tipo de objeto a gente não vai estudar aqui, ó. Né? Um paralelepípedo também, né, a gente não consegue desenhar, porque um paralelepípedo teria 3 dimensões. Tá certo? Então, para a gente, só que vai ser aqui estudado serão as figuras que têm somente 2 dimensões. Para representar um plano, a gente vai usar as letras gregas. Se vocês têm dificuldade com letras gregas, as mais trabalhadas são aí alfa, beta, às vezes a gente usa gama, né? Teta geralmente eu não uso, posso usar deltazinho minúsculo. Tá? Mas as mais usadas são alfa, beta e gama. Tá certo? Quem tem dificuldade aí, ó, alfa, beta, aqui, ó, se lê assim, ó. Aqui é um H. Alfa, beta e gama. Posso prosseguir, gente? Pode. Nayara, Elisângela, tá tranquila aí? Sim. Sim, professor. Então, vamos lá. Então, a gente estudou os 3 elementos que são essenciais para todas as construções em geometria.
Então, quando Euclides ele representou lá, ele considerou os principais resultados que a gente tinha em geometria, ele considerou alguns resultados que não foram demonstrados, que muitas vezes ou eram triviais. Quando eu falar que é uma coisa trivial, é que ela é de fácil compreensão. Você olha e você vê facilmente aquele resultado. Você consegue enxergar muito facilmente aquele resultado, sem precisar demonstrar, sem precisar provar. Muitas vezes eram por sua trivialidade, né? Outras vezes era porque assim eram resultados que eram essenciais para se provar, para se construir todo o conhecimento posterior. Então, o que a gente chama de postulados são esses resultados que são aceitos sem demonstração. Eles constavam lá na obra de Euclides, né, nos elementos de Euclides, e não tinham uma demonstração para esses resultados. Era só baseado mesmo na nossa intuição. Então, o primeiro postulado, né, um dos postulados que ele colocava lá, era o seguinte: existem infinitos pontos dentro e fora de uma reta. Então, a gente já tinha visto que a reta é um conjunto, é uma linha que é ilimitada e infinita. Então, claro que existem infinitos pontos na reta, dentro da reta. Eu sempre posso considerar um pontinho aqui, ó, sempre, em qualquer espaço da reta. Inclusive, aqui no meio, ó, tem mais um pontinho também. Aí, no meio desses dois, sempre vai ter um pontinho. Então, ele é um conjunto que é infinito. Então, eu tenho infinitos pontos na reta R. E claro que se a reta ela é uma figura que está contida em um plano, né? A reta tem dimensão 1, então claro que ela está no plano. O plano tem dimensão 2, então o plano ele abrange. Então, a gente viu que a gente vai estudar os objetos que estão dentro do plano. Então, por isso o nome de geometria plana. Então, olha, é claro que existe também infinitos pontos que estão fora dessa reta. São todos esses outros pontos que estão aqui, ó, fora da reta e estão no plano que contém essa reta. Tá certo? Então, nós temos infinitos pontos na reta e também fora dela. Segundo postulado, nos diz o seguinte: existem infinitos pontos dentro e fora de um plano. Do mesmo modo, podemos tomar quantos pontos quisermos em um plano ou fora dele. Então, olha, assim como o plano ele é infinito, eu tinha falado para vocês que plano é a união de retas, e reta é um conjunto infinito. Então, claro que a gente tem um conjunto infinito de pontos aqui. Eu sempre posso considerar infinitos pontos aqui no meu plano. Entre dois pontos sempre haverá outro ponto. Então, um conjunto infinito. E assim como antes, né, que a gente tinha discutido, o plano ele está inserido em algum espaço, né? Então, fora desse plano, nós temos um espaço aí. Nesse espaço também tem pontos. Nós temos aqui, ó, infinitos pontos também que estão fora desse plano. Sim, posso considerar infinitos pontos que estão fora desse plano. Tá certo? Vocês imaginam aqui, por exemplo, uma mesa ou uma folha aqui embaixo. E aí vocês pegam uma certa altura aqui, ó, uma certa altura. Então aqui vocês conseguem colocar infinitos pontos e eles não estão aqui no plano. Claro que o plano para a gente seria aquela superfície total ali de baixo, né, sem limitação. Mas vocês imaginam a folha, dá uma alturazinha e começa a desenhar uns pontos lá em cima. Então, claro que mesmo que você prolongue aquela folha, né, infinitamente, ela nunca vai tocar aqueles pontos que estão lá em cima naquela altura. Tá certo? Então, a gente tem infinitos pontos também que estão fora do plano e infinitos pontos que estão dentro do plano. Então, tanto o espaço que contém o plano quanto o plano, eles são conjuntos que são infinitos. São conjuntos de pontos infinitos. Ou conjuntos infinitos de pontos. Postulado 3 nos diz o seguinte: dado um ponto P e uma reta R, então nós temos duas possibilidades. Peguei um ponto e uma reta. Ou esse ponto está na reta, e aí a gente escreve assim, ó, P pertence à reta R, ou esse ponto, olha, não está na reta, ele está fora da reta, ó. Ou a gente diz assim, P não pertence a R. Eu pergunto para vocês, olha, imagina essa reta aqui. Imagina esse ponto que eu desenhei para você aqui. Será que esse ponto que eu desenhei agora, vou chamar ele de um ponto Q. Será que esse ponto Q é um ponto que pertence à reta R ou que não pertence à reta R? Esse ponto que eu acabei de desenhar, ele é um ponto que está na reta R ou não está na reta R? Lembrando que a reta é um conjunto que é ilimitado, não tem limite, a gente sempre prolonga. Oi? Está na reta. Por que está na reta? Porque se eu prolongar a reta, ó, passa por ele, não é isso? E a reta ela é infinita. Mas esse ponto aqui, P aqui embaixo, não tem como eu prolongar essa reta, por mais que eu prolongue ela, sem mudar a direção, ó. Por mais que eu prolongue ela em ambos os sentidos, essa linha nunca vai chegar nesse ponto aqui, ó. Tá certo? Esse ponto, se eu colocasse aqui, ele estaria na reta. Por quê? Porque prolongando passa por ele, ó. Certo? Então, nós sempre temos só duas possibilidades. Ou o ponto está na reta ou ele não está na reta. Não existe uma terceira possibilidade. Postulado 4 diz o seguinte:
Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Então, desenhei dois pontos, só tem uma única reta que passa por esses dois pontos, ó. E é esta reta. Vocês conseguem desenhar uma outra reta S que passa por esses dois pontos? Uma reta, né? Reta não faz curva. Vocês conseguem desenhar uma outra reta que passa por esses dois pontos A e B, diferente dessa que está desenhada aí? Conseguem? Não. Se eu chamo aquilo que faz curva de linha curva, né, ou de curva, né? Claro que eu consigo ligar os pontos A e B, ó, por várias curvas, ó, por várias curvas. Mas somente uma dessas curvas é reta. E qual é essa curva? É a reta E. Então só existe uma reta. Curvas existem infinitas, tá? Mas somente uma dessas curvas é uma linha reta. Colinearidade. O que é a ideia de colinearidade? A gente diz que três pontos eles estão colineares, o nome está dizendo colinear. Linear é a ideia de linha. Colinear significa dizer que está na mesma linha. Então, a palavra em si já está nos dizendo colinear, que está na mesma linha. Então, três pontos são colineares se eles estão sobre a mesma reta, ou se existe uma reta que contém esses três pontos. Então, esses pontos A, B e C, eles são colineares. Por quê? Porque existe uma reta R que contém esses três pontos. Pergunta, os pontos D, E e F, eles são colineares? Será que existe uma reta que contém esses três pontos? Observe e me diga. Não, né? Qualquer reta que contém os pontos D e E não contém o ponto F. Qualquer reta que contém os pontos E e F, por exemplo, não contém o ponto D. Então, não existe uma reta que contém os três simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Existem retas que contêm pares desses pontos. Tá certo? Então, aqui é um exemplo de pontos que não são colineares e aqui é um exemplo de pontos que são colineares. E o quinto postulado, ele vai levar em consideração justamente esse conceito que a gente acabou de abordar aí, né? Três pontos colineares determinam um único plano. Então, sempre que eu tenho três pontos colineares, eu consigo determinar um plano que os contém. Basta a gente determinar aqui, ó, essa região que abrange esses três pontos. Tá certo? Porque três pontos vai determinar um comprimento e uma largura. Então, a gente vai determinar um plano aqui, ó, que contém esses pontos. Certo? Sempre. Três pontos determinam um único plano que os contém. Não existe um outro plano que contém esses três pontos. Por exemplo, se vocês pegassem aqui um plano assim, ó, deitadinho aqui. Aí vocês vão imaginar o seguinte, olha. Esse ponto B é como se ele estivesse um pouquinho para fora. Tem os pontos A e B lá atrás e tem um pontinho B aqui na frente, ó. Então, tem um plano que contém esses dois aqui, ó. Mas esse plano que contém os pontos A e C não contém o ponto B. Mesmo que eu prolongue aqui, ó, ele não vai passar porque esse ponto B é como se estivesse aqui na frente, ó. Vocês colocam uma folha lá atrás e um ponto na frente. Então, aquela folha nunca que ela vai abranger, ela nunca vai compreender, né? Ela vai conter esse ponto Bzinho aí. Consegue enxergar isso? Vocês colocam uma folha lá atrás, passando pelo ponto A e C, e imagina o ponto B aqui na frente da folha. Mesmo prolongando essa folha, será que aquela folha ela vai encontrar esse ponto B? Não. Não vai conter aquele ponto B. Agora, se vocês deitarem um pouquinho a folha, vocês conseguem sim pegar e passar um plano contendo aqui, ó, os três pontos. Ó. Deita um pouquinho a folha, inclina ela um pouquinho, e vocês vêm aqui, ó, e colocam as três dentro de um mesmo plano. Certo? Então, sempre que eles são colineares, ou que eles são não colineares, a gente consegue aí determinar um plano. O sexto postulado diz o seguinte. Se dois pontos distintos de uma reta também forem pontos de um plano, então essa reta está totalmente contida no plano, ou seja, ela estará contida no plano. Isso é fácil de entender, né? Porque imagina, tem dois pontos aí de uma reta que estão contidos no plano. Então, olha, a gente sabe que por dois pontos existe uma única reta que contém esses dois pontos. Ó, existe uma única reta que contém esses dois pontos. Então, como o plano é uma coisa de duas dimensões, então, claro que ele vai conter todos os pontos dessa reta, ó. Tá certo? Todos os pontos dessa reta, já que não pode acontecer isso aqui, ó.
Não poderia acontecer isso aqui, por exemplo, assim. Né? A gente sabe que isso aqui não poderia acontecer. Uma situação dessa. Então, se ele contém 2 pontos, a gente sabe que 2 pontos determinam uma única reta, né, naquela direção daqueles 2 pontos, então eles têm que obrigatoriamente, esse plano obrigatoriamente contém essa reta R. Pronto, então os postulados que a gente tinha em geometria plana eram esses 6 postulados. E agora a gente começa a estudar os conceitos de posição relativa entre reta, né? Quais são as posições que 2 retas elas podem ter entre si. Então nós temos 3 possibilidades aí, né? Então primeiramente vamos considerar 2 retas R e S, aqui ó, R e S, em um mesmo plano alfa, tá? Aqui eu tenho desenhado o plano alfa e as 2 retas, aqui a reta R e aqui a reta R, reta S. Nós temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade é quando as retas são paralelas. O que significa dizer? Você sabe o que são 2 retas paralelas? Já estudaram retas paralelas? Vocês lembram o conceito de retas paralelas? Qual que é a condição? Ou quais as condições? Não lembro não, professor. Não? Então vamos lá. 2 retas RS, elas são ditas paralelas quando, primeira coisa, ambas estão contidas no mesmo plano alfa. Então não poderia uma estar aqui dentro e a outra ó, totalmente aqui acima, ó, por exemplo aqui, ó, fora do plano. Elas têm que estar as 2 dentro do plano, ou seja, elas têm que ser coplanares. Então, primeiro, elas estão no mesmo plano, e segundo, elas não se encontram, elas não têm pontos em comum. Ou seja, retas paralelas são aquelas que estão no mesmo plano e elas caminham juntas sem se encontrar, ó. Vocês olham que a distância entre elas é sempre a mesma, nunca que elas vão se encontrar. Tá certo? Então, são retas que caminham juntas sem se encontrar. Então, a interseção entre elas é o vazio, não existe pontos aí de interseção. Tá? Quando eu falo interseção são pontos em comum, então elas não têm pontos em comum. Por exemplo, esta reta que eu desenhei aqui e esta reta aqui, ó, elas são paralelas? Tem um R e S. Elas são paralelas? São coplanares? São. Eu consigo um plano que contém as 2. Mas será que elas caminham juntas sem se encontrar? Será que elas não têm pontos em comum? O que é que vocês acham? Eu acho que quando se junta com a outra, acho que junta um ponto, né? Elas se encontram aqui, né? Se encontram. Se elas se encontram, elas não podem ser paralelas. Concorda comigo? Aí fica meio que perpendicular, eu acho. Aí, nesse caso, elas ficam concorrentes. Perpendicular, a gente vai ver que é um caso específico, certo? Porque perpendicular leva em consideração a este ângulo que a gente tem aqui, ó. Toda vez que a gente fala de perpendicular, é ângulo reto. Quando esse ângulo for reto, elas serão perpendiculares. Vamos ver isso agora, certo? Então, elas não são perpendiculares. Concorrer significa se encontrar. Então, retas são concorrentes, elas concorrem quando elas têm um ponto em comum. E um único ponto em comum, ó. Quando elas se encontram em um único ponto aqui. Elas estão concorrendo no ponto P. Ou seja, quando eu digo assim, ó, quem é R interseção com S? Ou seja, o que é em comum entre R e S? Vocês vão me dizer o quê? O ponto que está aparecendo aí de encontro, o ponto P. Tudo bem? Só que 2 retas, quando 2 retas se encontram, elas determinam um ângulo. Quando esse ângulo... Mas é porque, na verdade, eu não falei de ângulo ainda. Não era só para reforçar aí o que Lincoln falou aí, né? Que é retas perpendiculares. Retas perpendiculares é quando elas fazem assim, ó. Esse cruzamento acontece assim, formando um quadradinho aqui ó, no meio, um ângulo reto. E elas são concorrentes, formando 90 graus, então elas são perpendiculares. É um tipo especial de reta concorrente. O terceiro caso é quando elas têm a outra, ou seja, quando elas estão sobrepostas, ou seja, R, aqui é assim, ó, e S são coincidentes, né? Elas são aí o mesmo conjunto de pontos. Então, se elas são o mesmo conjunto de pontos, quem é R em interseção com S? O que é que elas têm em comum? Todos os pontos de R ou todos os pontos de S. Concorda comigo? Sim. Concordam? Tá certo? Certo. Pronto. Então, agora que a gente já estudou aí as posições relativas de uma reta, a gente vai estudar alguns subconjuntos especiais aí da reta.
primeiro deles é o que a gente chama de segmento de reta, tá? Então, inicialmente, vamos considerar dois pontos A e B sobre uma reta R. Então, temos uma reta R e considerei um ponto A, fiz uma bolinha bem grande aqui no ponto A, e um ponto B também, fiz uma bolinha bem grande aqui no ponto B, certo? O que a gente vai chamar de segmento de reta de extremos A e B? É o conjunto formado pelos pontos A e B e por todos os pontos que estão entre eles dois, ó, esse conjunto aqui, ó. Então, é um segmento, é um pedacinho da reta que é limitado tanto à esquerda pelo ponto A, quanto à direita pelo ponto B. Tá certo? Então, segmento de reta de extremos A e B é o conjunto formado pelos pontos A e B e por todos os pontos que estão aqui no meio. Qualquer ponto que está aqui no meio está no segmento AB. E a notação que a gente vai usar é assim, ó, segmento AB, coloca AB e uma barrinha em cima. Então, ó, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse ponto P, eu pergunto para vocês. O ponto P, ele é um ponto do segmento AB ou ele é um ponto que está fora do segmento AB? Olha para a imagem. Ele é um ponto que está no segmento AB ou ele está fora do segmento AB? Está no segmento. Está dentro. Então, você diz assim, P pertence a B. E se eu pegar agora o ponto Q aqui? Olha o ponto Q onde está. Ele está no segmento AB ou ele está fora do segmento AB? Fora. Fora. Então, você diz que Q não pertence ao segmento AB. Tá claro, gente? Então, a ideia de segmento é a ideia de um pedacinho da reta que tem início e tem fim. Né? Tem início no ponto A e tem fim no ponto B. Tá? É limitado em ambos os sentidos. Né? Então, seria um conjunto limitado. E aí nós temos o conceito, né, de semi-reta. Anteriormente nós tínhamos um segmento, nós tínhamos um subconjuntozinho da reta que era limitado em ambos os sentidos. Agora a gente vai ter um conjunto que é limitado somente em um sentido, ele é infinito, ele é ilimitado no outro sentido, que é o conceito de semi-reta. Então, novamente, pega uma reta. A reta para mim é essa linha toda aqui, tá? A linha aqui todinha, ó. Incluindo essa parte mais escura, essa linha toda aqui completa. Completa aqui é isso tudo aqui, ó. Inclusive o que passa para cá e o que desce para cá. Pega uma linha R. Pega uma linha aqui R, né, que é uma reta R. Deixa eu terminar de pontilhar aqui. E pega dois pontos sobre essa reta. Peguei o ponto A. Aí vou pintar o ponto A. Vou pegar o ponto B aqui e também vou pintar. Aí eu quero construir o seguinte conjunto agora, né? Que é a semi-reta de origem A e em direção ao ponto B. Então, quem que é esse conjunto? Nós chamaremos de semi-reta AB, e vamos anotar assim, ó. A gente sempre coloca o sentido para onde a gente quer seguir. Eu quero partir de A e seguir na direção de B. Então, eu coloco assim, ó, semi-reta de origem A e sentido, ó, seguindo a direção de B. Por isso que eu escrevo assim, ó. A reta, eu poderia pensar na reta R como sendo assim, ó. A reta que passa pelos pontos A, B, ó. Então, ela segue tanto na direção de A quanto na direção de B. Então, eu botaria seta para a esquerda, seta para a direita. Agora, eu só quero aquela que começa em A e vai na direção de B. Então, ó, começa em A e vai na direção de B. Então, tudo que vem para cá, ó. Tudo que sobe aqui, ó. Infinito. Então, para a gente é isso. A semi-reta é a parte da reta que inicia no ponto A e segue na direção do ponto B e passa direto, né? Segue na direção. Só tem essa direção. Tudo bem, gente? Tranquilo para todo mundo que semi-reta agora é ilimitado lá à direita? Sim, professor. Ou seja, aqui ele é ilimitado, não tem um fim. Aqui não, aqui ele tem um fim. Pergunta para vocês. Tem uma retinha aqui. Peraí. Deixa eu apagar para voltar. Agora eu quero que vocês desenhem para mim, não a semi-reta AB. Eu quero o seguinte. Na verdade, uma pergunta. Pergunta. A semi-reta BA é a mesma semi-reta que a B? Ou existe diferença? É a mesma semi-reta. Vou colocar pontilhado aqui a reta R.
Semirreta AB, quem é essa aqui? Ó? Começa de A, no ponto A, segue na direção de B e vai infinitamente, não é isso? Aqui é semirreta AB. Porque, ó, a série já está dizendo, ó, começa em A e segue na direção de quem? De B. Agora, a semirreta BA. Tem diferença, professor, porque ela termina em A. E termina em A, não. Segue na direção de A, né? Isso, segue na direção Começa de A. onde? Começa B. em B. Então, a semirreta BA começa aqui, ó, em B e segue nessa direção de A. Então, é o mesmo conjunto, gente, que eu desenhei? Não, né? Diferente. É diferente, ó. Então, tem que ter esse cuidado. Semirreta BA é essa aqui, ó. Tudo bem? Posso prosseguir? Então, diferentemente de segmento de reta, semirreta é um conjunto que ele é ilimitado em um sentido. Né? Pode ser a direita ou pode ser a esquerda, depende da semirreta. Tá certo? Vou prosseguir, tá? E aí nós temos um conceito interessante quando a gente fala de segmento de reta, que é um conceito para aquele segmento de reta que tem a mesma medida. Toda vez que eu tenho sobre uma reta segmentos que têm a mesma medida, né, poderia ter, por exemplo, aqui ó, uma linha bem grande, uma reta grandona. E aqui eu poderia pegar um segmentozinho aqui, ó, AB, um segmento. Segmento a gente sabe que é o quê? Aquele pedacinho que tem início e fim. Então, ó, tem dois pontos extremos aqui, ó. Início e fim. Então, é tudo que está aqui, ó, entre as bolinhas, incluindo as bolinhas. Segmento AB. Vamos pegar o outro segmento, segmento CD. De mesmo tamanho, ó, de mesmo tamanho. Sempre que dois segmentos têm o mesmo tamanho, a gente diz que eles são congruentes, certo? Então, dois segmentos de reta aqui, ó, AB e CD, eles são congruentes, se somente se eles têm a mesma medida, ou seja, o símbolo para congruência é esse aqui, é 3 barrinhas horizontais, né? AB, segmento AB é congruente ao segmento CD, somente se o que acontece, eles têm o mesmo tamanho. Ó, o comprimento de AB é igual ao comprimento de CD, ou seja, a medida do segmento AB é igual à medida do segmento CD. Tranquilo, gente? E aqui nós temos, ao reforçado, esse segmento tem o mesmo comprimento desse segmento. Tá claro para todo mundo aí? Sim, ou com certeza? Sim, professor. Então, vamos lá. Tô brincando, tá? Se não tiver, pode falar. Mas vamos lá. Então, vamos prosseguir. Se ficar dúvida, depois eu volto aí e tiro as dúvidas, tá? Pronto. Um outro conceito associado a um segmento de reta é o conceito de ponto médio. Então, é muito intuitivo. O que é o ponto médio? Se vocês imaginarem, se eu estou em um ponto, né? Ou então o Lincoln está em um ponto, Nayara está em outro ponto, sobre uma reta, e Elisângela diz, eu estou no ponto médio, né? Da linha que está ligando vocês dois. Então, vocês sabem que a distância de Elisângela até Nayara é o quê? É igual ou é diferente a distância de Elisângela até Lincoln? Se ela está no ponto médio? Igual. É igual, porque se ela diz que está no ponto médio, é que ela está na metade do caminho. Então, um ponto M, ele é ponto médio do segmento AB, de extremos AB, A e B, se ele divide o segmento AB em dois pedaços de mesmo tamanho. Então, se aqui mede X, ele mediria 2x. Tudo bem? Então, olha, ou seja, M é ponto médio de um segmento AB, se M divide o segmento AB em dois segmentos que são congruentes, né? Nesse caso seria AM, que é o primeiro segmento, congruente ao segmento MB. E por que são congruentes? Porque eles têm a mesma medida. Tá certo? Pronto, então o que a gente tinha para discutir aí referente a segmento de reta, semirreta, reta, era basicamente isso. Então agora a gente vai começar a estudar, né, conjuntos que são formados a partir da união de retas, né, quando a gente considera figuras que são formadas aí por retas e a gente tem alguns conceitos associados. Tá certo? E o primeiro desse conceito é o conceito de ângulo.
né? Tá? Então, intuitivamente, ângulo para a gente é a região delimitada entre duas retas, ou entre duas semi-retas, tanto faz. Se vocês imaginam, por exemplo, uma tesoura, né? Essa parte da tesoura aqui, a gente pode imaginar como sendo uma reta aqui, ó. Essa outra parte, uma outra reta, e são retas que se encontram em um ponto. E tem uma região delimitada entre as duas aqui, ó. Essa região aqui é o que a gente vai chamar de ângulo, assim como essa região aqui, ó, é o que eu chamo de ângulo. Essa abertura entre duas retas que se encontram em um ponto. Todas as vezes que duas retas se encontram em um ponto aqui, ó, ou duas semi-retas, elas determinam uma região, que é essa abertura. Essa abertura que a gente vai chamar de ângulo, tá bem? Então, nessa mesinha de passar aqui também a gente tem a mesma coisa, né? Essas partes da mesa aqui de baixo, que são partes retas, ó, esse pedaço, por exemplo, e esse pedaço, eles se encontram aqui, determinam uma região, duas regiões, quatro regiões, quatro regiões, quatro ângulos, né? Assim como o encontro de duas paredes, ó, duas paredes se encontram aqui, ó, quando elas se encontram, poderia pensar aqui, uma parede está para cá, e uma parede está para cá, está para cá, assim. Para cá e a outra aqui, ó. Essas paredes, quando elas se encontram, elas determinam uma região aqui, ó, como está representada aqui, ó, forma esse ângulo aqui, ó. Tá certo? Aqui quando se considera, por exemplo, uma escada, né? Essa linha aqui da escada, ó, essa linha inclinada, ela forma um ângulo com o solo. Por quê? Porque essa linha ela encontra o solo em um ponto que determina essa região, que é o que a gente chama de ângulo. Tá bem? Então, para a gente, ângulo vai ser aí essas regiões aí delimitadas entre duas linhas que se encontram em um ponto. Formalmente, a gente pode pensar o seguinte: denomina-se ângulo a região convexa formada por... Então, eu tenho uma semi-reta aqui, ó, que está indo nesse sentido, caminhando nesse sentido, que tem origem no ponto O, e tem outra semi-reta que também parte do ponto O agora na direção de B, aqui embaixo, ó. Então, essas semi-retas, por terem esse ponto em comum, elas têm aqui, ó, uma aberturazinha aqui, essa região, forma essa região, que a gente vai chamar de ângulo. Então, para a gente ângulo vai ser essa região delimitada por duas semi-retas que têm a mesma origem. Tá claro aí, gente, para vocês? Tá claro para todo mundo? Acho que sim. Então, vamos lá. E aí, agora que a gente já conhece um ângulo, né? É a região delimitada por duas semi-retas que se encontram em um ponto aí, ó. Tem um ponto em comum, que é esse ponto O. A gente vai estudar os elementos desse ângulo. O primeiro elemento é o vértice. O vértice desse ângulo, o vértice do ângulo, é o ponto comum que eles têm aí. Então, é o ponto O. É o ponto O. É o vértice aqui, ó. Então, aqui eu vou até colocar assim, ó. Isso aqui é o que a gente está chamando de vértice. Certo? É o ponto em comum das duas semi-retas. Os lados são as duas semi-retas. Então, os lados são a semi-reta OA. Então, a semi-reta partindo de O, seguindo na direção de A. E a outra semi-reta partindo de O na direção de B. Semi-reta ao B. Tranquilo? O A e o B aí. Sim, Tá? Certo? E a identificação do ângulo que a gente faz é o seguinte. O ângulo, nós temos três pontos aí nessa nossa imagem. Nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto O, que é comum nas duas semi-retas, certo? Então, para identificar um ângulo, a gente vai usar esses três pontos. Vai colocar o O no centro e um chapéuzinho em cima. Sempre vai ser assim, ó. Vai pegar o vértice, que é o ponto em comum, colocar no centro e o chapéuzinho em cima. Vai colocar aqui, ó, o primeiro ponto e o segundo ponto. E aí ficou assim, a identificação do ângulo é o ângulo AOB. Ou a gente poderia pensar assim, simplesmente, o ângulo O. Ó. Quando eu digo ângulo O, eu sei que é o ângulo que tem vértice no ponto O. Aqui, ó, vértice no ponto O. Então, o chapéuzinho sempre fica no vértice. Então, se eu dissesse assim, ó, ângulo OPB. Então, qual desses pontos é o vértice do ângulo? É o ponto O, o ponto P ou o ponto B? P. É o P, porque eu coloquei o chapéuzinho ó, justamente no P. Então, o chapéuzinho sempre vai no vértice do ângulo, tá certo? O outro ponto O, então poderia ser uma coisa assim, ó. Aqui seria o ponto P, que é o vértice. Aqui eu posso colocar o ponto O, que é um dos pontos da semi-reta, e aqui o outro ponto, que seria o B. Não é isso? E aqui eu tenho o ângulo ó, OPB. Tranquilo aí, gente?
Sim. Vamos prosseguir. Já já a gente termina, tá? Para não sobrecarregar vocês aí de informação. O instrumento de medida para a gente medir ângulos é o que a gente chama de transferidor. Acredito que vocês já tenham visto aí em algum momento aí da vida de vocês, ou já tenham usado esse instrumentozinho, certo? A medida que a gente usa para medir ângulo é o grau. Eu vou definir para vocês o que é o grau daqui a pouco, tá? O transferidor, que é esse instrumento, ele está graduado de 1 em 1 grau. Então, ó, cada pedacinho desse, cada graduação dessa aqui, ó, cada medição dessas em pequenininha aqui, ó, é o que a gente chama de 1 grau. Certo? Se vocês observarem aqui, a gente está vindo de 0, ó, aí vem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 20, 30, 40, até chegar aqui embaixo a 180. Então, esse transferidor de meia volta, ele é constituído por 180 partes iguais a 1 grau. Então, claro que ele é formado por 180 graus. Tudo bem? Então, como que a gente faz para medir um ângulo? Imagina que eu tenho um ângulo aqui, ó. Esse ângulo tem vértice no ponto A. Né? Aqui eu tenho o ponto C e aqui eu tenho o ponto B. Quero medir esse ângulo. Como é que eu faço para medir usando o transferidor? Eu pego aqui esse centro do transferidor, faço ele coincidir com o vértice, coloco ele aqui no vértice, ó, que é o que eu fiz aqui, ó. Coloquei o centro aqui, tá certo? Ou vocês podem fixar isso aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. E coloca aqui. Aí, quando vocês colocarem, esse pedaço do ângulo, ó, ele vai ficar aqui exatamente na parte... Ele vai tocar... Desculpa, ele vai tocar exatamente assim, ó. Vai tocar aqui, na verdade, ó. Tá torto. Aí vocês vão olhar, vocês vão medir. Aqui, ó. Começou aqui do 0, aqui embaixo no 0. Eu apoiei de modo que essa parte do grado... Essa parte do ângulo fica aqui coincidindo com o 0 aqui embaixo, ó. Ela passa pelo 0 aqui embaixo. É só vocês girarem um pouquinho. Aos 20 graus, 30 graus, 40 graus, como veio até aqui, 50 graus. Se ele viesse até aqui, ó, nós teríamos o que aqui? 80 graus. Né? Aqui, ó, 90 graus. Se viesse até aqui, 130 graus. Tá certo? Então, vai depender da angulação. Oi. E começa sempre da direita para a esquerda? Não, se você quiser, depender, o seu ângulo pode estar assim, ó. Certo? Aí você começaria aqui, ó. Botaria sim. o transferidor aqui. Aí você pode medir, aí você vem aqui, ó, bota aqui. É porque sempre que eu vejo, eu sempre vejo ao contrário, nunca vejo dessa forma aí. Aqui, ó. Aí a diferença é que se você tem essa configuração de aqui, você vai olhar daqui de baixo, ó, de 0, 10, 20, 30. Mas se você olhar, tem uma graduação aqui em cima também, que vem chegando aqui já em números grandes. Então ela começa em números pequenos aqui, ó. Então você vai medir olhando aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Não vai dizer que daqui para cá tem 120 graus, não, porque chegou aqui no 120. Não. Porque tem que começar do 0, né? Então começa daqui, ó. 0, Sim. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá certo? Sim. Tranquilo aí? Tranquilo. Para mim, sim. Tranquilo. Então, o que é o grau? A gente viu que o instrumento para medir ângulo é o grau, é o transferidor. E o transferidor ele é formado por pedacinhos de 1 grau. Mas o que é o grau? Então, primeiramente, o grau ele é originário da Babilônia. Né? Então, só um pouquinho de onde ele surgiu. Né? Ele surgiu na Babilônia. Então, para estabelecer o grau, o que os babilônios eles fizeram? Eles pegaram um círculo, uma bola, né? E dividiram esse círculo em 360 pedacinhos iguais. Tem um pontinho lá no meio. Ele vai dividir o círculo em 360 pedacinhos aqui, ó, iguais. Ó, todo graduado aqui, ó, todo dividido em 360 pedacinhos iguais. Cada pedacinho desse aqui, ó, cada pedacinho desse aqui eles chamaram de 1 grau. Então, pra gente, 1 grau é essa abertura aqui, ó, pequenininho, delimitado por essa linha. Peraí que a caneta tá aqui, tá? Delimitado por essa semirreta e essa semirreta. Então, grau pra gente é isso, tá? Então, o grau máximo que a gente pode ter é de quantos graus? O grau máximo que a gente pode obter é de quantos graus? Já que a gente pega o círculo e divide em 360 partes. Eu posso partir de 0, mas eu posso chegar até quanto?
0, 1 grau, 2 graus. Se foram 360 partes, isso pode chegar até quanto, gente? Nessa última pedacinho aqui vai ser o quê? 360, não é isso? Então, o grau máximo que eu posso obter é o de 360 graus, que é o círculo completo. Quando eu ando aqui, ó, só um pedacinho, dois pedacinhos, três pedacinhos, eu obtive 3 graus. Então, 3 graus para mim, ó, deixa eu apagar aqui. 3 graus para mim seria esse tamanho aqui, ó. Esse. São 3 pedacinhos, então seria esse tamanho aqui, ó. Não é isso? 4 graus seria o quê? Esse tamanho aqui. Reticências. E para formar 360 graus, tem que dar um giro completo, ó. Então, o círculo é o que denota para a gente 360 graus ou o ângulo completo de uma volta completa. Tá certo? Aí nós temos dois múltiplos do grau. Na verdade, eu não vou abordar múltiplos do grau agora não, tá? Vou só comentar aqui, mas não é tão importante. É só para vocês, se vocês virem em algum momento, vocês vão saber que eu disse. Né? Um grau, ele é constituído por 60 minutos. Cada grau ele é formado por 60 minutos. Então, seria um submúltiplo do grau, uma unidade menor. Eu posso dividir o grau, posso dividir o grau em 60 partes. Cada uma dessas partes recebe o nome de minuto. Então, são 60 minutos. E o símbolo de minuto é essa. Cada minuto pode ser dividido em 60 partes. Cada uma dessas partes, né, recebe o nome de segundos. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Isso aqui é mais claro porque a gente está acostumado com as nossas contagens aí no relógio, né? E a gente sabe que 1 minuto é constituído aí de 60 segundos. Tá certo? Tranquilo aí, gente? Tá tranquilo? Sim. Como cada uma das 360 divisões do círculo corresponde a 1 grau, né? A gente sabe que dividindo o círculo em 360 partes, cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. Então, nós temos o seguinte. Se eu tenho uma volta completa, quantos graus eu tenho? Se eu dou uma volta completa, quantos graus eu teria? Se eu estou partindo 360. daqui, 360, ó. Para uma volta completa, sair daqui e chegar aqui de novo, ó. Eu teria 360 graus. Meia volta corresponde a quantos graus? Meia volta é 180, né? Eu saio daqui e vou até a metade do círculo aqui, ó. E eu tenho esse ângulo. Vou só fazer a linha, ó. E isso aqui é o que a gente chama de ângulo de 180 graus, que é ângulo raso ou de meia volta. Certo, gente? Tá claro para todo mundo aí? Que é o ângulo raso ou ângulo de meia volta. Tranquilo? Sim. Sim. E por fim, né? Por fim, assim, porque eu não vou estar abordando todas as do círculo. E um quarto de volta corresponde a quantos graus? Um quarto de volta significa o quê? Dividir o círculo em 4 partes e tomar uma. Então, quando a gente divide em 4 partes, aqui, ó, e toma uma das partes, então eu peguei 360 partes, 360 graus e dividi em 4 partes. Então, cada uma dessas partes terá quantos graus? 90? 90. Então, o ângulo de 90 graus é esse aqui, que é o que a gente está acostumado, que é o ângulo reto. Que é o ângulo reto aqui, ó, forma um quadradinho aqui embaixo. Tudo bem? Tá tranquilo aí? Tá, gente? Sim. Então, vamos lá. Professor. Oi. Tá tranquilo. Certo. Então, ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida. É como antes. O conceito de congruência é para objetos geométricos, né, de mesma natureza que têm a mesma medida. Quando eu falo medida linear, estou falando de medida por exemplo, de ângulo. A medida dele seria a quantidade de graus aí que representa esse objeto geométrico, né? A medida desse objeto geométrico, com números. Então, se dois ângulos eles têm a mesma medida, eles são chamados de congruentes. Nesse exemplo, aí vamos lá, vamos representar esse ângulo aqui, ó. Usando aquela identificação, né? A gente pode representar esse ângulo assim, ó. Quem é o vértice é o ponto A, não é isso? Então tá no centro com o chapeuzinho. Semirreta, eu vou usar os pontos C. E o outro vértice eu vou usar o ponto B. Então eu tenho um ângulo CAB. Eu poderia também dizer, ou eu poderia dizer o ângulo BAC.
AC. Concorda comigo que eu também poderia dizer o ângulo BAC? Porque, ó, B versus A, C, ou C, A, B. Dá no mesmo. Concorda comigo que dá no mesmo? Vai ser a mesma região, independente de eu olhar daqui para cá ou daqui para cá. Vai ser exatamente essa abertura, independente do sentido. Certo, gente? Certo. E aí, me digam agora, como é que eu faço para representar o outro ângulo aí? Identificação usando os pontos aí que estão mostrados na figura para vocês aí. Como é que eu posso identificar esse ângulo? Usando os pontos. Quem que é esse ângulo? Quem que é o vértice? Quem que aparece no chapéu? E aí? Quem que seria? O E, professor? O E no centro, com o chapéuzinho, não é isso? E aí, tanto faz, né? Vocês colocarem F à esquerda ou à direita, né? Sim. Posso colocar o F aqui, o D aqui, ou posso colocar o D aqui e o F lá. Porque, ó, o ângulo FED é esse. O ângulo DEF é esse, que é o mesmo ângulo. Tudo bem? A gente já está finalizando. Deixa eu ver se a gente está finalizando mesmo, para eu não estar falando. Não, a gente não está finalizando, não. Então, gente, olha, vamos fazer o seguinte. Oi? Não entendi. Alguém falou alguma coisa aí? Não, professor, pode continuar. Então, olha, aqui foi o que a gente discutiu, ó. O ângulo de meia volta é esse ângulo aqui, ó, né? De meia volta, porque é meio círculo, tá bem? E corresponde a 180 graus. Quando duas semirretas coincidem, né? Que elas são exatamente iguais, nós temos duas possibilidades. Se a gente não tem deslocamento nenhum, ou seja, se eu estou no ponto A e fico no próprio ponto A, então eu tenho um ângulo de 0 graus, porque não houve deslocamento. Então, o ângulo A ao B é 0 graus. Mas eu posso pensar assim, ó, eu saí do ponto A, que está aqui, fiz um giro completo e vim parar no ponto B, que está aqui. Então, eu dei uma volta completa, não é isso? Se eu der uma volta completa, o ângulo AB, nesse caso, corresponde a 360 graus, tá certo? Então, o ângulo completo ou o ângulo inteiro é o que a gente chama de ângulo de 360 graus. E o ângulo nulo é aquele que a gente não tem deslocamento. Eu estava no ponto A, lá, e parei no próprio ponto A. Então, não me desloquei, então não tem deslocamento, não tem medida, não tem ângulo, né? Não tem... o deslocamento foi nulo, então o ângulo mede 0 graus. Aí nós temos aí que o ângulo que é denominado reto é quando sua medida vale metade do ângulo de meia volta. Então, quando a gente pega aqui, ó, pega esse ângulo aqui de meia volta e divide aqui ao meio, ó, passando aqui por esse ponto, nós temos dois ângulos congruentes de mesma medida, cada um medido 90, certo? E eu passei uma linha reta, uma linha sem inclinação, por isso que aí vai originar um ângulo onde é possível fazer esse quadradinho aqui, ó, e dividir em duas partes congruentes, dois ângulos congruentes de mesma medida. Então, ângulo reto para a gente é aquele ângulo que tem 90 graus, tá certo? Então, aqui, ó, se vocês pegarem o transferidor, colocar a origem do transferidor, que é esse pontinho aqui, ó, aqui no vértice vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Vocês vão partir, claro, aqui do zero até chegar lá no lado do ângulo, aqui, ó, de medida 90, com indicativo de 90. Então, esse ângulo aqui mede 90 graus. Nos ângulos retos, a gente sempre consegue fazer um quadradinho. Por exemplo, esse ângulo ele não pode ser reto. Eu não consigo fazer um quadradinho perfeitinho aqui, ó. Fica aí uma figura estranha, um quadrilátero estranho. Nos ângulos retos, eu sempre vou conseguir fazer o quadradinho ó, perfeito aqui. Então, isso aqui é um indicativo de que nós temos um ângulo reto, é quando aparecer esse quadradinho aqui. Toda vez que tiver essa indicação, né, esse quadradinho com pontinho, está indicando que é um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. E aí nós temos aí, em várias construções, né, nós utilizamos aí ângulos retos, né? Por exemplo, quando eu quero construir uma escada, eu sei que essa parte aqui da altura, ela tem que ser formar um ângulo de 90 graus com o solo, não pode formar um ângulo diferente aí, tá certo? E aí forma esse ângulo de 90 graus aí com o solo. Da mesma forma aqui nessa escorregadeira, né, nós temos esse ângulo de 90 graus, com esse suporte de escorregadeira formando com o solo aqui. Aqui também temos um ângulo de 90 graus. Entre duas paredes, sempre nós veremos um ângulo de 90 graus, é imprescindível. Por isso que as pessoas que trabalham na construção civil, eles usam um esquadro, para colocar as paredes sempre com esse ângulo de 90 graus, certo? É imprescindível que as paredes formem entre si um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto.
Porque senão imagina uma parede torta, uma outra parede mais torta ainda inclinada. Elas não formariam um ângulo de 90 graus. Então, seria o caso de uma casa que não tem as paredes alinhadas, certo? Então, o uso desse ângulo reto nos permite que as paredes sejam sempre alinhadas, que é o que se deseja quando se quer construir em uma casa, por exemplo. Tá bem, gente? E, por fim, para a gente concluir, nós vimos que o ângulo de medida 90 graus ele é chamado de ângulo reto, tá? Quando o ângulo mede 90 graus, ele tem... Então, aqui a gente poderia pensar no 90 graus, pega uma linha reta aqui, e aqui a gente tem um ângulo reto, aqui, ó. Né? Agora eu peguei um ângulo, peguei uma semirreta, OB aqui, ó, menorzinha, mais inclinada, né? Menorzinha não, mais inclinada. E aí a abertura que eu obtive aqui, ó, é menor do que a outra abertura que eu tinha. Porque a abertura que eu tinha do ângulo reto era essa toda aqui. Concorda comigo que é menor? Essa abertura aqui, né, do ângulo alfa é menor que a que eu tinha com pontilhado. Então, a gente diz que o ângulo, que não nulo, né, ele é agudo quando sua medida ela é menor que 90 graus aqui, ó. 90 graus, tá bem? Então, isso é muito intuitivo. Se o ângulo reto é quando eu considero esta perpendicular aqui, então, claro que esse pedaço é menor que esse grandão aqui. Esse grandão é 90 graus. Então, é claro que o ângulo alfa ele é menor que 90 graus. E é um ângulo que é maior que 0 graus. Tá certo? Tranquilo aí para todo mundo? Que o ângulo é agudo, ou agudo, quando ele tem medida entre 0 e 90. Maior que 0 e menor que 90. Tranquilo? Tranquilo. Em contrapartida, ele vai ser obtuso quando? Imagina que agora que eu tenho esse ângulo à direita, aqui, ó. O ângulo reto, a gente sabe que é aquele que a linha passa retinha aqui partindo do vértice. Então, a gente pega a partir do vértice e passa um pontilhado retinho, ó, para cima. Pronto, desenho ângulo reto. Eu sei que esse pedacinho aqui é 90 graus. O ângulo que está desenhado em laranja, ele é maior ou menor que esse ângulo de 90 graus? Esse que está em laranja aí. A abertura é maior ou menor? Olha a abertura agora, ó. É maior ou menor do que esse reto Maior, aqui? Maior. Então, o ângulo, ele disse obtuso quando a sua medida é maior que 90 graus. Então, ângulos obtusos, eles têm essa abertura assim, ó, bem maior do que essa abertura de 90 graus aqui, ó. Então, se o ângulo alfa é obtuso, ele é maior que 90 graus, mas ele é menor do que 180, tá certo? 180 seria essa reta aqui, ó, esse pontilhado aqui, ó. Aí seria este ângulo aqui, ó. Então, claro que ele é menor do que esse aqui, que é o de 180 graus. Tá claro, gente? Sim. Então, olha, basicamente o que a gente tinha para discutir hoje era isso. Vocês têm lá uma lista de exercício, né? Só tem uma coisinha que eu não falei lá, que vocês vão ver. Duas coisinhas, na verdade, que é bissetriz e ângulo OPV, mas é muito fácil. Vocês têm um vídeo de apoio lá. O que a gente não viu aqui, vocês vão assistir o vídeo para fazer a lista. Mas eu só vou falar rapidão aqui, ó. Bissetriz é aquela reta, semi-reta, que divide o ângulo em duas partes de mesma medida. Por exemplo, eu tinha o ângulo aqui, ó, esse ângulo grandão. Essa reta em azul, semi-reta em azul, dividiu o ângulo em dois pedaços de mesma medida. Então, sempre que ela divide, ó, ela é chamada de bissetriz. Tá certo? Então, a bissetriz dividiu o ângulo em dois pedaços, alfa e beta, que tem a mesma medida. E o outro conceito Mas ela é sempre divide na mesma medida? Oi? Ela sempre divide os dois iguais ou pode ser um maior ou Sempre na menor? mesma medida, sempre. Se aqui é um ângulo, eu tenho infinitas retas, né? Aqui, semi-retas que eu posso passar por esse ponto O. Uma delas é essa aqui. Essa divide o ângulo em duas medidas, dois ângulos de mesma medida? Não. Não. Só existe uma, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a bissetriz. Ela sempre vai dividir, ó, em duas partes de mesmo tamanho. Esse igual a esse ângulo igual a esse. Outro conceito que vocês vão ver lá é de ângulos complementares e suplementares. Complementares é quando a soma deles vale 90 graus. Então, dois ângulos são complementares quando alfa mais beta dá 90 graus. Então, aqui, ó, esse ângulo alfa, por exemplo, mais esse ângulo beta, forma o quê? Esse ângulo quadrado aqui, não é isso? Concorda comigo? Forma esse de 90 graus? Juntando os dois dá isso, né? Dá esse todo aqui, ó. Então, a soma dá 90 graus. Complementares, 90 graus.
E suplementares, 180, tá? Suplementares, 180. A soma dos dois é 180, ó. Alfa mais beta é igual a 180 graus. Então, aqui, ó, esse ângulo mais esse ângulo dá o quê? Dá o ângulo de meia volta, ou seja, de 180 graus. Então, a soma dá 180 graus. Tá certo? Isso aqui que vocês vão ver lá. Esse exercício está na lista, eu quero que vocês façam. E a última coisa que está na lista também, que vocês vão precisar, são ângulos que são opostos pelo vértice. Quando aqui nós temos ângulos opostos pelo vértice, sempre que a gente tem duas retas que se encontram em um ponto, determinam 4 ângulos. Então, ó, tem uma reta R, uma reta S, elas se encontram onde no ponto V. Determina quantos ângulos essas duas retas, gente. Quantas regiões elas determinam? 4. 4. 1, 2, 3 aqui, 4 aqui. Essas regiões que estão opostas em relação ao vértice, ó, a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Então, o ângulo A e o ângulo B são opostos pelo vértice, ó, estão do lados opostos. Assim como o ângulo C e o ângulo D são opostos pelo vértice, estão de lados opostos. Tudo bem? Isso aqui é a última coisa mesmo. Eu disse que ia acabar aqui a última coisa. Então, são opostos pelo vértice esses dois ângulos. E o resultado que fica para a gente é, sempre que eu tiver ângulos opostos pelo vértice, dois ângulos opostos pelo vértice, eles são sempre congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Em outras palavras, esse ângulo A e esse ângulo B, eles têm a mesma medida, ó. A é congruente a B. Assim como o ângulo D é congruente ao ângulo C. Tá certo, gente? Sim. Sempre, ângulos opostos pelo vértice sempre tem a mesma medida. Se eu colocasse assim na figura, ó, aqui vale 60 graus. E aqui eu não conheço, é x. Quanto vale x? 60, vai ser igual. 60, né? Por quê? Porque esse ângulo e esse ângulo são OPV. Como eles são OPV, x também é igual a 60 graus. Tá certo? Tá certo. Essa semana era isso. A partir da próxima semana a gente dá continuidade, tá? Então, vocês têm uma lista de exercício. Deixa eu salvar Misericórdia, uma lista. Quantos exercícios? Eu acho que tem uns 5 exercícios. Jesus, Mas amado. eles podem me entregar até sábado. Então, não é uma coisa que vocês vão entregar Pode hoje, não. chamar o senhor do Zap para tirar dúvida? Pode chamar. Só não pode chamar depois de determinado horário. Aos sábados não respondo, domingo também não respondo. Então, me chamem de segunda a sexta, em horário horário... comercial. Era horários comerciais, exatamente. Se me Ok. chamar no sábado, eu só respondo na segunda. Certo também. Não é, não? Nosso descanso, né, minha gente? Oh, Imagina levar trabalho para casa. é. Tá certo? Então, olha, estamos combinados. Lista de exercícios para Atividade você. só não mudam, né? Atividade no Moodle. Quem foi quem entrou depois aí com essa foto na cachoeira aí? Letícia. Letícia. Sabe meu nome, né, Letícia? Tá caladinha aí. Ó, então por hoje vocês estão liberados, certo? Lembrando, amanhã a professora Adriele vai dar as orientações para o trabalho do Tempo Comunidade e vocês têm uma listazinha de exercício aí. E podem aí me procurar se tiverem dúvidas, tá? Então, bons estudos e até a próxima semana. Até. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite.